Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 219. Very good! Hoje nós vamos falar de três medos que assolam as pessoas. Medo da morte. Oh my gosh! Medo do vazio. E medo de espíritos. Oh my God! Você tem algum desses medos? Todos os medos? Meu Deus! Não se preocupe, meu amigo, minha amiga. Nós iremos vencer nesse CADEF esses medos, ok? Muito bem. Vamos começar com o medo do vazio. A pessoa que tem medo da solidão, do vazio. Realmente, nós nascemos para nos correlacionarmos, para vivermos juntos. Nós nascemos para nos interagir, que é o mundo de relação. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Ninguém nasceu para ficar à deriva. Pronto. Então o que acontece? A pessoa, claro, que ela precisa de alguém. Alguém que a complemente, alguém que construa pontes. Lembram daquela proposta nossa? A nossa antiga proposta, pontes, entre eu e você. Eu e você, existe o quê? Ponte, não muro. Por que ponte? Porque a nossa ponte, meu coração ligado ao seu, vai fazer com que nós nos interajamos. Vai fazer com que nós nos interajamos. Então o que acontece? A ponte, a proposta da ponte. E quando nós nos ligamos, quando nós estamos conectados, estamos crescendo mutuamente. Estamos crescendo, estamos desenvolvendo, porque o que eu sei, transmito para você. O que você sabe, transmite para mim. Isso chama-se relação. E essa relação, ela pode se dar no namoro, no noivado, no casamento, na amizade e etc. Não temos a relação aluno-professor? Não temos a relação pai e filho? Não temos a relação amigo-amiga? Então ninguém nasceu para viver sozinho. É por isso que a ideia do vazio existencial nos incomoda. Quem que vai viver na solidão? A solidão às vezes é boa para você refletir, construir análises, mas ficar na solidão, relegado à solidão para o resto da vida, e isso traz um choque emocional, porque ninguém quer. E como nós vamos atrair bons relacionamentos? Nós iremos atrair bons relacionamentos à medida que nós nos relacionarmos. À medida que você se relacionar com você mesmo, você abre espaço para bons relacionamentos. Muitas vezes as pessoas não conseguem bons relacionamentos porque elas não se relacionam. Porque tudo que acontece ao nosso redor é resposta do nosso mundo interior. Entendeu, meu amigo? Minha amiga? Tudo, absolutamente tudo que acontece no mundo exterior é resposta da sua realidade interna. Então, se você quer um bom relacionamento, primeiro ponto, se relacione, se ame, se conheça, se goste, passeie, distraia sua mente nos bons caminhos da vida. Isso vai fazer com que você vibre diferentemente, se relacione e, por conseguinte, acaba atraindo bons relacionamentos. Namoro, amizade, casamentos, por que não? Ou se você já é casado, ou já tem namorado ou noivo, fortalecer esses laços, é isso, é assim que funciona. Então, a ideia de vazio não existe para uma mente que está se relacionando, conhecendo a si própria. Porque quando você se conhece, quando você conhece as suas entranhas, ou passa a conhecer, um mundo de perspectivas novas se abre até você. Ok? Próximo passo então. Agora vamos falar sobre medo de espírito. Oh my God! Medo do espírito! Você tem medo de espírito? Bom, vamos lá. É muito comum as pessoas terem medo de espírito. A pessoa criou um fantasma
ao longo da vida. Muitas vezes ela foi educada assim. A sua mãe tinha medo, esse medo foi passado, foi transferido. A sua avó teve medo e esse medo foi transferido. E a pessoa cresce com medo. Medo do escuro, medo da solidão, da escuridão, da solidão também. Medo da escuridão. Não pode nem pensar em velório. Sabe aquele aspecto fúnebre do velório? Isso incomoda a pessoa. A pessoa se sente com medo. Principalmente antigamente. Hoje não. Hoje o defunto é mais bonitinho. Maqueiam o defunto, fazem a sobrancelha do defunto. Nas mulheres passam um batom, né? Não é verdade? Passam algum produto para deixar o defunto bonito. Mas antigamente o defunto era horrível. Eu cheguei a ver, eu era criança. Hoje eu nunca mais vi isso, não sei. Mas eu cheguei a ver quando eu era criança, algodão aparecendo no vidro. Hoje olha pro defunto, dois algodão grudados ali. Mas que é isso agora? Parece um fantasma, né? Todo mundo, quem que não vai ter medo? Aí muitas vezes você é obrigado ainda a ver o defunto lá, né? A mãe pega você no colo ali, ai filho, e morreu, e chora, aquele grito, e coloca aquelas cortinas estranhas, roxa, aquela vela de... Quem que não vai ter medo? A criança tem medo de uma cena daquela. A criança vê adultos inseguros, porque a criança, ela vai se proteger aonde? Na psicologia adulta. A criança, ela vai se resguardar na psicologia adulta. Então ela vê adulto frágil, adulto chorando, adulto com medo, adulto passando por depressão, por transtorno. Ela fala, poxa, se a minha base está rompida, se a minha base está desestruturada, então eu estou sem segurança alguma, psicologicamente falando. Aí ela constrói um medo terrível. Terrível, isso possivelmente acompanhe ela pelo resto da vida, se ela não parar de fazer uma terapia. Não é a terapia só com o psicólogo, funciona e tem que fazer se você puder, mas principalmente a autoterapia, a autoavaliação, é procurar desconstruir isso. Sabe essa realidade do medo? Destrua essa realidade para você reconstruí-la. Destruir não significa que você vai abandonar a realidade. Você vai reconstruir, você vai destruir para reconstruir. É diferente. Você percebe? Você está mudando a realidade. Então o que acontece? A pessoa tem medo. A pessoa fica com medo. Aí a pessoa tem medo de dormir. Escuta um barulho, às vezes está sozinha, fica atônita, fica em estado de alerta. Isso acaba incomodando a pessoa. Muitas vezes quando morre alguém, a pessoa fica com medo. Medo dos pertences, mesmo de parentes. Tem pessoas que têm medo de vó que morreu, tem medo de pai que morreu. Apareceu o espírito do meu pai que está correndo. Tem medo. Mesmo em sendo espíritas. Muitos espíritas têm medo. E esse medo é natural. Nós temos que superar isso. Por quê? Porque nós estamos vindo de uma cultura onde espíritos eram vistos como seres que vinham perturbar, do além-túmulo, vem perturbar, vem puxar você pelo pé, etc. Então esse medo aí fica incutido em nosso subconsciente. E quando nós chegamos à fase adulta, se nós não trabalhamos isso de forma adequada, esse medo continua lá dentro, lá dentro. Aí basta, por exemplo, uma situação inusitada, fora do comum, para que esse medo venha à tona. E isso não é bom, porque os espíritos não podem fazer mal para nós. Só fazem mal para nós se nós permitirmos. Eles estão ao nosso redor. Que nem estou conversando com vocês aqui, os espíritos estão ao meu redor, você está me ouvindo, os espíritos estão ao redor de você, mas eles só vão conseguir fazer algum mal para você se você abrir espaço, se você abrir espaço. Do contrário, eles não podem fazer absolutamente nada, eles não vão conseguir perturbar você. Só perturbam você se você estiver desajustado, estiver longe de você. Jesus Cristo, lembram? Se a casa está vazia, alguém vai ocupar essa casa, então a casa tem que estar preenchida, certo? De confiança, de plenitude, de certeza. E isso você constrói ao longo do tempo. Você constrói ao longo do tempo. Como? Sendo uma pessoa boa, lendo bons livros, indo à casa espírita ou à sua religião de preferência, orando, evangelho no lar, toda sexta-feira, das 19 às 19h15. Lembram? 1000 famílias para dar força para nós. Então, fazendo isso, meu amigo, minha amiga, fique em paz, que nada vai acontecer com você. Medo de espírito é infundado, isso não tem razão de ser. Pense nisso, faça uma reconstrução. Tudo aquilo que incutir em você, essa cultura
tétrica da morte, isso não tem nada a ver. Faça uma reconstrução, leia bons livros, livros que falam que a morte é algo maravilhoso, como a doutrina espírita vem nos apresentar, ok? Então é isso daí. Agora, por último, medo da morte. Oh my gosh, esse é pesado, hein? Medo da morte, esse é pesado, muitas pessoas têm. Medo da morte. Você tem medo da morte? Muitas vezes a pessoa não tem medo de morrer. Não é medo de morrer, é medo da morte. O espírito lúcido de Joana de Ângeles fala que esse medo é graças a uma cultura ancestral, que vem, olha, de séculos. A nossa sombra, que vem de eras que se perdem na noite dos tempos. Então a pessoa tem medo da morte. Medo, não de morrer, da morte mesmo. Será que eu continuarei vivo? Existe mesmo vida depois da morte? Existe mesmo depois da morte biológica, a vida continua? Muitos espíritas não têm certeza, porque não são médiuns, não fizeram a sua primeira viagem astral. É normal isso. Apenas tem que acreditar no que o outro fala. Ou acredita ou não. Mas não é uma questão de acreditar, amigos. A ciência já provou. Já não é mais uma questão de acreditar ou não. A ciência já comprovou. Inclusive a reencarnação. A ciência, grandes cientistas provaram. Não a ciência catedrática, a ciência ortodoxa não reconhece. Mas a ciência ortodoxa, a ciência pragmática, a ciência clássica, a ciência newtoniana, a ciência cartesiana não reconhece um palmo na frente do nariz. Essa que é a verdade. Mas a ciência séria que escapa dos laboratórios, dos bisturis, do microscópio, a ciência que pode ser também analisada por outros prismas, não só pelo caminho da ortodoxia ou dos labirintos das cátedras, a ciência que escapa desses mecanismos físicos já descobriu que a vida continua. Essa ciência já descobriu. Ian Stevenson, Fritjof Capra, o grande psiquiatra canadense Ian Stevenson, já falamos de Ian Stevenson, Amit Goswami. Percebam? Quantos que já não estudaram essa questão? No Brasil, por exemplo, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, sempre citamos o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é o autor da pineal, as descobertas extraordinárias da pineal, provando que a morte não existe. As psicografias das mães de Chico Xavier, filhos que vieram do além e deram depoimentos ricos, provando que a morte não existe. Então já estamos cercados da certeza, a morte não existe. Mesmo que você não seja dotado da mediunidade, fica tranquilo, porque a morte não existe. Grandes pesquisadores, Martins Peralva, Hernani Guimarães Andrade, Dr. Jorge Andréa, provaram cientificamente que a morte não existe. Certo? Então, por que nós temos medo da morte? Porque é algo que está enraizado em nós. Muitas vezes temos medo da morte, porque a morte é o novo. Por mais que saibamos, bom, vamos para uma colônia, vamos para não sei aonde, é o novo. Você vai se deparar com o novo. E muitas das vezes os grandes psicólogos, inclusive psicólogos espíritas, afirmam que o medo da morte, o próprio Osho Bhagwan Sri Rajneesh, o próprio Osho Bhagwan fala que a morte, o medo da morte se dá porque nós não estamos conectados com a vida. Porque quando você ama a vida, quando você está conectado com a vida, você não teme a morte. Você não teme o fantasma da morte, porque você está absorvido pelo momento. A vida é o momento. A vida não conhece morte e vida. Paulo de Tarso, temos apenas uma vida. Temos apenas uma vida. Apenas uma vida. Se você estiver encarnado, é uma vida. Se você estiver desencarnado, é uma vida. Então quando você está mergulhado no aqui e agora, na vida, a morte não tem razão de ser. O fantasma da morte não pode mais te alcançar. Inclusive o gênio Allan Kardec
o gênio Allan Kardec, no primeiro livro da sua obra, que é o Livro dos Espíritos, publicado no dia 18 de abril de 1857. Livro composto por 4 outros livros. No segundo livro, capítulo 3, questão 149, o gênio Allan Kardec já estudou a questão do medo da morte. Questão 149, medo da morte. Então o que acontece? Quando nós estamos conectados com a vida, quando nós estamos amando tudo que há ao nosso redor, nós perdemos esse medo mórbido da morte. Porque a morte é apenas o oposto da vida. Essa é a impressão que nós temos, que a morte é o oposto da vida. Não temos, por exemplo, o bem não é o oposto do mal? Não temos isso? O bem é o oposto do mal, o negativo é o oposto do positivo. Não temos isso? O branco é o oposto do preto. Não temos essas concepções? A morte, a vida, aliás, qual que é o oposto da vida? A morte. Então, quando você vai para o oposto, para a bipolaridade, quando você tende para a polaridade, porque a bipolaridade não, para a polaridade. Quando você tende à polaridade, você, alguma das extremidades, você está, na verdade, no dúbio. O que é o dúbio? O dúbio nem sempre é positivo. É por isso que quem estuda numerologia, o 2 é um número perigoso. O 2 é um número perigoso. Alguns que pertencem a sociedades herméticas, fechadas, sabem do que nós estamos falando. O 2 é um número perigoso, porque ou você é ou você não é. O 3 que nos traz harmonia. Não temos a concepção do 3, por isso que vem Trindade, não temos? Pai, Filho, Espírito Santo. Não temos a Trindade? O Espiritismo, religião, filosofia, ciência, a Trindade, a harmonia. Os gregos, Eros, Filo, Ágata. Os hindus, Vishnu, Shiva e Kali, a Trindade. O 3 traz harmonia. Quando nós estamos diante do 2, são os opostos, bem e mal. Opa, bem e mal. Ou você é bom ou você é ruim. E agora, como que fica? Não tem outro termo. Agora, quando vem um terceiro elemento, uma terceira realidade, estas extremidades opostas se harmonizam. As extremidades opostas se harmonizam. Então o que acontece? Quando você pensa na vida, qual que é o oposto da vida? O dual. Vida, qual que é o oposto da vida? Vida, morte. O oposto da vida é a morte. Mas quando você traz uma terceira realidade, a tríplice realidade, essa questão da morte desaparece. Que é o amor, você amar o que você faz. Porque quando você ama, você unifica. Aí não existe mais o certo e o errado, o amor. Não existe mais o alto e o baixo, é o amor, que tudo unifica. Porque o amor é a maior energia da vida. Não conhecemos nada que transcenda o amor, exceto Deus. Mas não sabemos nada, absolutamente nenhum sentimento que transcende o amor. Então quando você ama a sua existência, ama você, ama tudo que lhe cerca, o medo da morte se vai. Esse medo já não tem mais razão de ser, porque você está conectado com a vida. E como que você faz isso? Se conhecendo, se preparando para viver, confiando em você, sendo entusiasta, se alimentando bem, amando as coisas simples, nada de complexo, nada de mirabolante. É caminhar descalço, segurar na mão do seu parceiro, da sua parceira, é se alimentar orando. Obrigado por esse alimento, obrigado por esta comida que abastece, que sustenta o meu corpo, que é o meu veículo, que é o patrimônio do Espírito, que é o templo do Espírito. Obrigado pela minha casa, sentimento de gratidão. Obrigado pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos, pela minha inteligência, pelos meus braços, pelas minhas pernas, pelo meu corpo. Obrigado pelo meu discernimento. Obrigado. Hoje eu posso estar passando por dificuldades, mas amanhã eu venço. Hoje eu posso estar passando por algum desafio, mas amanhã eu vou vencer isso. É gratidão. E quando você está de posse do espírito da gratidão, você altera a sua vida. Você está conectado com aqui e agora, o amor. E quando o amor reina, acaba medo da morte. Acaba medo de qualquer coisa. É sim, é isso, é vida. É vida que acontece.
é vida que está por toda parte. E amor, o amor é a magia de tudo. Então quando você ama, que você está aqui compenetrado, a sua energia, todas elas estão focadas no aqui e agora, em você, em seu momento, em sua família, em seus ideais, em seu sonho. Quando a energia está voltada às coisas nobres da vida, você não tem tempo para temer coisa alguma, inclusive a morte. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado!